Pronto, cheguei. Você ri, né? Esse mês é um mês especial, é um mês bacana demais. É um mês que, para muitos, o mês inteiro, não só o dia 12, é o mês das crianças. Pastor Claudemir, o Guerra, é tanto pastor nessa igreja que eu estou até... eles verificaram um tema para esse mês, para nós pregarmos. E esse tema está nesse sentido, crescendo em semelhança com Cristo. A proposta de trazer esse tema é justamente levar a igreja a uma reflexão sobre receber o reino como uma criança, com pureza, com verdade, com transparência. As crianças são preciosidades no nosso meio. Temos que valorizar as crianças. E aí eu puxei esse tema para falarmos sobre o que nós vamos trazer tanto agora de manhã quanto à noite. À noite nós vamos falar também sobre essa temática, crescendo à semelhança de Cristo. Eu te convido a abrir aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 2, um texto lido na apresentação dos últimos bebês que nós tivemos aqui em cima, apresentando. Lucas capítulo 2, versículo 52. Hoje eu vou para um sermão textual. Tentar fazer aqui um sermão textual, para falar a respeito deste crescimento. Tem bastante coisa para ser falada, eu vou tentar dividir agora de manhã e à noite. Mas em cima deste texto, eu quero falar 3 coisas muito preciosas, muito importantes. Lucas 2, 52. Vou ler na minha versão, cada um acompanha aí na sua. A minha diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quero convidar você a ler juntamente comigo esse versículo, e está ali na tela, ó. Vamos ler juntos conforme está na tela agora? Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mais uma vez, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Senhor, aqui estou eu pedindo a Ti mais uma vez, que me use pela Tua misericórdia. E que o Senhor fale à Tua igreja. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que aqui estão presencialmente. Fala com Teu povo. E ajuda-nos, Senhor, a parecermos mais com Teu Filho Jesus Cristo. A Te agradar, a Te adorar, a bendizer o Teu nome de forma cada vez mais eficaz, para que outros tantos também Te conheçam, como nós Te conhecemos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sobre essa temática, eu tenho aqui um livro na minha mão, da Shed Publicações. Eu nem sei se dá para encontrar ainda esse livro, mas ele se chama A Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis. E diz aqui da centralidade da cruz na luta contra a carne, a imitação de Cristo. Eu ainda não consegui ler inteiro esse livro, mas esse livro eu comprei porque me indicaram, e está no prefácio dele escrito, que é o livro mais precioso para você buscar saber mais sobre esse assunto de imitar a Cristo, depois da Bíblia.
Este é um livro que depois da Bíblia tem que ser o seu livro de cabeceira. Não estou vendendo, esse é meu, não empresto, não alugo. Mas se você achar A Imitação de Cristo, compra, porque é um daqueles livros que você não pode passar a vida sem ler. Que você tem que ter o pé da cama. Que você tem que dar uma consultada. De vez em quando e ler, para valer. Ler para guardar no coração. A Imitação de Cristo. Ele é um livro que, na verdade, foi reeditado, mas para você ter uma ideia, no ano de 1838, a Biblioteca Municipal de Colônia, na Alemanha, recebeu uma doação que incluía uma coleção de 400 edições desse volume. O autor dele é um cara que nasceu em 1380, que ingressou no mosteiro na Holanda em 1400. E ali ele ficou até sua morte em 1471. Este livro foi chamado de o mais fino e precioso documento depois daqueles do Novo Testamento. Espetacular. Nossa lição hoje na escola bíblica dominical trouxe uma das partes aí, eu não sei quem reparou, que se reporta a Efésios capítulo 3, do 16 ao 19, que Paulo não orou pela proteção dos irmãos, fez uma oração missional, cujo foco foi o desenvolvimento dos crentes, do seu caráter, do aprofundamento da sua experiência com Deus, a fim de que pudessem se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Sabem qual é a nossa estatura completa em Cristo Jesus? Que nós temos que ir, não tem uma passagem que fala isso, né? Crescendo até chegarmos à estatura de varões perfeitos, é nos parecermos com Jesus. Sabe quando é que você vai ser um cristão para valer, um cristão completo? Quando olharem para você e verem você parecido com Jesus. Você não tem que se tornar parecido com pastor algum, não tem que se tornar parecido com nenhum líder, com ninguém a não ser com Jesus. Você tem que se tornar parecido com Jesus. Sabe como é que você se torna parecido com Jesus? Andando com Jesus. Quanto mais você andar com Jesus, você vai se tornar mais semelhante a Ele, vai imitá-lo ainda mais. Sabe quando você tem assim essa idade de 10, 12 anos, que começa a fazer amizade, e aí o amigo usa All-Star. Aí o outro amigo fala, pai, eu quero um All-Star também. Não é assim que acontece? Os caras começam a andar tão juntos. Tá lá, ó, o Arthur e o Davi chegando ali na escada. Eles começam a andar tão juntos, daqui a pouco começam a andar parecidos. Sabem como é que se torna parecido com Jesus? Andando juntos. Sabe quando o filho se torna parecido com o pai? Obrigado, viu, Karina? Quando anda com o pai. Ontem, eu estava aqui com a Rebeca. Desculpa, eu vou fazer essa menção porque é orgulho de pai, né? A gente fica com o peito cheio. E eu estava lá fazendo as caricaturas e com a criançada lá. Olha o desenho da Rebeca. Pai, vou desenhar também. Me pediu uma folha e me fez. Claro que eu sou mais bonito que isso. Eu brinquei com ela, né? Mas ela me desenhou. Aí o pessoal vem falar, nossa, como ela tá bonita, né? Tá parecendo com o pai, não, brincadeira.
como ela está grande. Olha, ela desenha como o pai. O pai desenha e a filha desenha também. Aí vem o Arthur, faz esse daqui. Eu não sei se ele me vê com um monstro de 3 cabeças, mas eu acho que não. É que ele gosta, tá? Ele gosta de... Não estou tão bonito aqui. Mas ele gosta de desenhar e me deixou orgulhoso também, porque está andando comigo, está desenhando, né, Arthur? É. Viram aí, né? É legal demais. Você começa a andar junto, começa a se tornar parecido. Se você andar junto com Deus, você vai fazer o que Deus faz. Você já pensou nisso? Se você andar junto com Deus, você vai começar a falar como Deus fala. Essa passagem que nós acabamos de ler aí em Lucas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Nos reporta a como Jesus crescia e como você tem que crescer também, como nossas crianças têm que crescer também. A semelhança de Cristo, nós devemos crescer dessa forma. A primeira forma que o texto nos mostra que nós devemos crescer, qual é? Hein? Sabedoria. Alguém falou aí, tá certo? Agora há pouco eu estava estudando e eu abri a minha Bíblia. Na EBD eu esqueci de fazer isso, eu ia fazer isso, por isso que eu escrevi aqui na lousa em português mesmo, mas a minha Bíblia aqui no celular, eu tenho uma versão em grego. E eu fui lá dar uma olhada no grego, e nessa passagem de Lucas capítulo 2, o verso 52, estou abrindo aqui, 2:52, no grego, a palavra está Sofia. Sofia aqui não é um nome de qualquer menina bonita. Tem alguma Sofia aqui? Cadê? Tem alguma Sofia? Não? Não é o nome de uma menina. Sofia é sabedoria em grego. Nós devemos crescer em sabedoria. E qual é o pedido do nosso relógio de oração aos 50 minutos de oração para essa semana? Sabedoria. Veio a calhar. Não sei quem foi aí que falou para pôr sabedoria, mas veio a calhar com a palavra. Devemos crescer em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Só vamos conseguir isso andando com Deus, pedindo a Deus. Só vamos conseguir isso se nós quisermos realmente nos assemelhar a Jesus, se nós imitarmos a Jesus. Houve alguém mais sábio do que Jesus? E Jesus aqui tinha 12 anos. O que acontece aqui nesse contexto é que Jesus tinha ido aos 12 anos no templo. E estavam ali todos maravilhados com aquele menino. Aos 12 anos, e eu pedi aqui para vocês verem também o que são crianças até os 12 anos, né? Que graça. Mas são crianças que têm entendimento e que devem crescer como Jesus, e como nós devemos crescer também, em sabedoria. Cadê o seu Arthur, Cecília? Ficou em casa, que pena. O Arthur, eu fiz a caricatura do Arthur ontem, você viu? O Arthur é uma preciosidade. Que idade ele está, Cecília? 10. Com 10 anos, o menino prega daquele jeito que nós ouvimos aqui. Na manhã do dia, que dia que foi, Cecília? Foi? 17? 10? 10.
Faltava 2 dias para o Dia das Crianças, a gente já estava fazendo menção a esse dia, e o Arthur arrebentou. Ele tem sua ajuda, né, Cecília? Mas ele tem algo muito próprio. Eu estava orando pelo Arthur essa noite, lembrando dele, para que tudo aquilo que ele tem, ele não se ensoberbeça com isso. Que ele coloque isso diante de Deus, que ele seja ainda mais usado por Deus. Porque é um fenômeno. E ele tem menos do que Jesus tinha nessa fase. Aos 12 anos, Jesus conversava ali com os mestres, com os doutores da lei. E os pais, ansiosos, procurando Jesus, onde Jesus estava? Conversando tete a tete com os doutores da lei. Sabem que hoje a minha Rebeca, aos 13, embora ainda seja uma menina, eu converso com ela quase que de igual para igual. A menina fala assim com uma graça, com uma sabedoria que eu falo, ela só tem 13 mesmo. E já, há muito tempo que algumas pessoas falam para mim, ela só tem essa idade mesmo. Precisamos crescer em sabedoria, por isso nós pedimos sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Essa sabedoria é tanto no trato com as coisas, quanto no conhecimento, no intelecto. Sofia é aquilo que está dentro da sua cabeça, da sua mente. Sofia é de onde vem também a palavra sofismas. Que em nossas orações nós devemos tantas vezes repreender, porque o inimigo embute tantas vezes sofismas em nossa mente, nossa cabeça, e nós devemos repreender esses sofismas. Às vezes vem conhecimentos, vem coisas que a gente não precisa, o que a gente precisa é do conhecimento de Cristo, de Deus e da sua vontade. Crescer em sabedoria é o que Jesus estava fazendo aos 12 anos de idade aqui. Mas o texto também diz, e crescia Jesus em estatura diante de Deus e diante dos homens. Eu poderia aqui falar sobre sabedoria muito mais, né? Podia passar aqui a manhã inteira, a tarde inteira, até a noite falando desse assunto. Mas a gente vai adiante. Pensa aí como é que você cresce em sabedoria, a imitação de Cristo, conforme Cristo é. Porque aqui fala também para nós crescermos em estatura. Eu fico triste porque se eu não botar um salto, se eu não puser um salto, eu não vou crescer mais. Eu tenho 1,70 de altura só. Não vou ficar mais alto que isso. Se eu tiver que crescer agora, como eu já estou crescendo, para os lados. E eu tenho que me esforçar para diminuir essa parte. Mas quando diz aqui que Jesus crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens, embora se reporte a sua questão física, nós devemos pensar que isso nos reporta a humanidade de Cristo. Jesus foi homem como nós, nasceu de Maria como nós nascemos da nossa mãe. Jesus cresceu como nós, humanamente falando. Jesus foi um menino de 12 anos. Talvez, cadê o Tiago? Tiago da Karina, cadê? Está lá em cima. Rapaz, cresceu que só. Você olha um homem desse tamanho, e aí você olha para a Karina, saiu dali de dentro, já passou, a mãe tem que olhar assim, ó, né?
para cima, para o alto. Cresceu. Jesus também cresceu assim. Mas aí a gente chega aí aos 17, 18, alguns conseguem crescer até os 21 anos de idade, não crescem mais. Mas Christian Schwartz, quando ele fala em crescimento natural da igreja, ele fala que todos nós temos um crescimento natural. E mesmo depois dessa idade, talvez você não cresça também, como eu estava dizendo aqui, não cresça mais em estatura física, mas você continua crescendo em humanidade. Hoje eu tenho 44 anos de idade, e às vezes eu fico pensando, puxa, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, quando eu tinha lá com meus 20 e poucos anos, tanta coisa seria diferente, tanta coisa eu faria diferente. E quando eu estiver aos 60, se Deus me permitir, que a gente não sabe, né, o dia de amanhã, talvez eu olhe para os meus 44 e diga assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Aos 90 eu já vou falar, se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje. A cabeça continua, gente. Continua. Queria eu ter a sabedoria do Otoniel hoje. Homem sábio, tantos aí às vezes eu vejo indo falar com ele, não chama de Lima, chama de mestre. Mestre Lima. Hein, mestre? O homem tem sabedoria. É uma referência aqui na nossa igreja. Nós temos várias referências aqui na nossa igreja. Mas o que eu mais admiro nessas referências que nós temos aqui é que são humanos e estão crescendo a cada dia, como Jesus crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Você pode continuar crescendo em estatura diante de Deus e diante dos homens. Talvez não aumentando o 1,70, de 1,70, mas aumentando em humanidade. Como Jesus foi um humano completo. Como Jesus amou aqueles a quem lhe perseguiam. Como Jesus amou aqueles a quem ele curava. Como Jesus foi um ser humano especial, fantástico, extraordinário. Nós não devemos pensar apenas na divindade de Jesus, porque Ele é um ser completo. E enquanto aqui foi 100% homem, Jesus 100% homem, 100% Deus. Como é que eu me torno homem? Como é que eu me torno um homem completo? Crescendo. Me desculpem aqui os homens, mas as mulheres crescem mais do que os homens. Não em estatura, mas elas se tornam mulheres mais rápido do que os homens. Elas amadurecem mais rápido do que os homens. Tem homem que não se torna homem nunca. Mas se o cara quiser se tornar homem com H, ele tem que se parecer com Jesus. Ele não tem apenas que fazer uma faculdade, trabalhar, sustentar a casa, fazer um monte de coisa que é coisa de homem. Ele não tem que só assistir futebol. Ele não tem só que brincar de braço de ferro, de futebol com o menino. Para se tornar homem precisa se parecer com Jesus, tratar o outro como Jesus tratava, ser humano que Jesus foi.
enfrentar a realidade como ela é, dizer sim, sim, não, não, orar, se apegar com Deus em oração, em contrição, em intimidade, quer se tornar homem, e aí eu não estou dizendo agora só para homem e mulher, quer se tornar um ser humano completo, imite Jesus. Talvez você diga assim, eu não tenho esse nível não, eu não tenho esse patamar não, eu não sou Jesus. Em alguma situação você deva dizer, eu não aguento porque eu não sou Deus, mas você deve se assemelhar a Deus. Deus diz para você, sede santos, como eu sou santo, não é? Quanto mais santo você for, mais você se parecerá com Deus, com Jesus. Eu não sou perfeito, sede vós perfeitos em toda a vossa maneira de viver. Não é isso que a palavra de Deus diz? Seja perfeito, como perfeito é o vosso Deus. Mas como é que eu vou ser perfeito? Se parecendo cada vez mais com Jesus. E este versículo ele também diz, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Essa graça lá no grego, na minha Bíblia aqui em grego está carite. E carite vem de caris, de onde também vem a nossa palavra carismático, carisma. Eu não sei se você é uma pessoa carismática. Uma pessoa carismática é aquela que atrai, né, as outras. É uma pessoa legal. Eu entrei aqui brincando, né, eu estou chegando. Muitas vezes eu ouvi falar que o Silvio Santos é o cara mais, o quê? Carismático da TV brasileira. O cara é sensacional, ele é assim uma referência em comunicação. Certa vez na faculdade teológica, o nosso diretor lá na época era o Lourenço Estélio Rega, e ele pediu numa aula de comunicação lá que nós fizéssemos um trabalho lá na frente, aquele tipo painel, enfim, tinha um grupo e ia lá na frente falar sobre comunicação de massa. E eu fui de terno e gravata e entrei, eu estou chegando, meus colegas de seminário, oi! Francamente, ele nunca mais me chamou de Cícero, me chamou de Silvio Santos o resto da vida. Até hoje ele me encontra em seminário, em igrejas por aí, ele me chama de Silvio Santos. Mas o fato é que esse carisma de Jesus não é o carisma do Silvio Santos. Aliás, eu acho que Jesus tinha um carisma de atrair as multidões, atrair os doutores da lei, muito maior. E embora ele nunca tenha passado a mão na cabeça de ninguém. Jesus, quando tinha que falar duro, ele falava duro. Raça de víboras, hipócritas. Mas nem por isso ele deixava de crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Como é que eu cresço em graça dessa maneira? Imitando Jesus. Se nós formos aqui para o contexto, nós vamos ver que Jesus realmente era uma graça. Embora alguns até estranhem um pouco o procedimento de Jesus. Eu vou ler aqui só um pedaço, antecipando o versículo que nós lemos, para você entender um pouco do que eu quero dizer. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa.
a partir do 41. 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E aí vem o versículo que nós lemos aqui como base para essa mensagem. Talvez alguns pais aqui se endoidem, né, com uma passagem dessa e falam assim: como é que o meu filho some 3 dias e eu não vou dar umas palmadas nele? Um dia eu já estaria desesperado, imagina 3. Mas ele tinha tanta graça que os doutores estavam admirados com aquele menino. E ele perguntava, e ele respondia, e eles falavam: como é que é? Só tem 12 anos esse menino. Eu acho que Maria e José não tiveram nem... Ele tinha tanta graça, que eles não tiveram nem como dar umas palmadas nesse menino. Porque eles chegam para o menino e falam assim: estávamos ansiosos e te procurávamos. E o menino ainda me responde: não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Olha, dá vontade de dar uma chinelada. Fosse a mãe desse menino, eu conheço mães aí que falavam assim: sua mãe sou eu, vem aqui que você vai ver de quem que você tem que tratar, dos negócios de quem que você tem que tratar. Me respeite. Ele não faltou com respeito, mas diz a palavra de Deus que a mãe guardava essas coisas em seu coração, porque ela sabia de quem se tratava. E Jesus tinha graça suficiente para dobrar aquela mãe. É essa graça que vai te fazer cair na graça dos homens lá fora, e eles olharem para a vida da igreja e de falarem assim: espera aí, eu quero fazer parte disso. Sabem quando a igreja caía na graça de todo o povo? É a graça de Jesus. Eu quero fazer parte dessa graça. Graça, que maravilhosa graça. Que aí é uma outra graça, né? Aquele favor imerecido que todos ouvem nas mensagens. Graça talvez tenha diversos significados. Mas será que nós estamos cheios de graça? Sem somente fazer as pessoas rirem, mas fazerem as pessoas perceberem que nós crescemos em conformidade com Jesus Cristo. Talvez eu não seja tão engraçado imitando o Silvio Santos, porque ele é o cara mais imitado que existe por aí. Talvez eu não seja o cara mais cheio de graça, porque seja o mais carismático. E talvez eu não tenha tanta graça quanto eu gostaria de ter aquele favor imerecido. Mas eu quero crescer em graça.
como crescia Jesus. Então, só para nós terminarmos, nós devemos procurar continuar nosso crescimento. Nosso crescimento continua, ainda que você já tenha mais de 40 que nem eu. Nosso crescimento continua, tem que ser constante. A igreja tem que crescer, nós temos que crescer, e que seja a semelhança de Cristo, que seja a semelhança das crianças que em sua inocência, que em sua pouca experiência de vida, tantas vezes, estão abertas, escancaradas para crescer, para aprender a cada dia. Que o nosso crescimento seja assim, em sabedoria, em estatura, humanamente falando, e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Nós possamos crescer dessa maneira, a semelhança de Cristo. E nós vamos continuar à noite, falando sobre crescimento, falando sobre uma outra criança de 12 anos. Estima-se que ele tinha 12 anos, Samuel. Venha logo mais à noite, para nós ouvirmos o que Deus mais tem a nos dizer, através de crianças, através de Jesus aos 12, como nós acabamos de ouvir, e através de Samuel aos 12, que tem muito a nos ensinar também. Como nós podemos aprender como crianças, com as crianças? Como nós podemos aprender? Que as crianças também possam aprender e se tornarem adultos de Jesus. Amém? Isso tudo tem a ver com imitar Cristo, como sermos imitadores de Cristo. Quero terminar, de fato, com uma passagem para você refletir na tarde deste domingo, enquanto você se prepara para vir ao culto da noite, tá bom? Segunda carta de Pedro. Pedro 3, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Senhor, leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares e nos traga de volta à noite para te adorarmos, para vivermos segundo a tua vontade, para darmos testemunho do teu amor a este mundo. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas e que possamos crescer nessa forma, em graça e em conhecimento do Senhor. Transbordar aquilo que o Senhor tem a transmitir à humanidade. Nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, entendimento da tua palavra, dá-nos, Senhor, conhecimento da tua vontade, dá-nos, Senhor, graça, graça. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com o teu povo aqui reunido, e com todo ele espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos abençoe.